Olá, hoje a gente vai mergulhar a fundo em uma das profecias mais fascinantes da Bíblia, que é a da dispersão e do prometido retorno do povo de Israel. É uma saga, viu? Que, de acordo com a fonte que a gente analisou, atravessa milênios e, quem sabe, pode estar chegando ao seu clímax bem agora, nos nossos dias. E o ponto de partida para essa história toda é uma pergunta que ecoa há séculos. Quem são, afinal de contas, as tais ovelhas perdidas? A resposta, segundo a interpretação da nossa fonte, é a chave de tudo para entender uma profecia que pode estar acontecendo em pleno andamento. Então, o nosso roteiro para entender isso tem 6 paradas. Primeiro, a gente vai no mistério antigo. Depois, entende a divisão do reino, decifra a missão do Messias, analisa uma parábola super importante, explora a metáfora da grande pesca e, no final, a gente amarra tudo isso com os dias de hoje. Vamos nessa! Ok, vamos começar do começo mesmo, com uma promessa antiga que é, ao mesmo tempo, um baita quebra-cabeça. A história de um povo que foi espalhado pelos 4 cantos do mundo, mas que tinha um destino já profetizado de se reunir de novo. E aqui tem um ponto bem interessante que a fonte levanta. Mesmo que o tempo, a história, tudo isso tenha apagado os rastros, as memórias, parece que uma conexão ancestral continua lá, sabe? Uma espécie de chamado, um sentimento de pertencer a Israel que muita gente sente, mas nem saberia dizer de onde vem. Certo. Agora, a gente precisa ir para um momento crucial da história. Para decifrar essa profecia do retorno, é fundamental, é essencial mesmo, entender como uma nação inteira se partiu em duas, dando origem a 2 casas bem diferentes, com destinos completamente opostos. Essa linha do tempo aqui mostra direitinho a jornada. A gente vê a promessa lá no início, a formação das 12 tribos num reino só, e aí, por volta de 930 a.C., o ponto de ruptura. O reino se racha e, a partir daí, cada metade vai para um exílio diferente, o que acaba selando o destino de cada uma. E é aqui que os caminhos se separam de vez. De um lado, o Reino do Sul, Judá, que, olha só, em grande parte consegue voltar do exílio e forma a base do povo judeu que a gente conhece hoje. Do outro lado, o Reino do Norte, as 10 tribos, que são levadas pela Síria e, simplesmente, desaparecem, somem, viram pó no meio das nações, se transformam numa lenda, as tribos perdidas. E é com esse mistério das tribos perdidas na cabeça que a gente chega na figura central do Novo Testamento, Yeshua. As palavras dele, segundo essa interpretação, não eram só palavras ao vento, não. Elas tinham um código, o código de uma missão secreta e bem específica. A fonte que a gente estudou destaca o quão direta é essa declaração. Ele não diz que foi enviado para todo mundo, de forma geral, naquele momento, não. Ele diz que foi enviado a um grupo bem particular, as ovelhas que se perderam da casa de Israel. Agora, o ponto que é um verdadeiro estalo aqui é a interpretação de que casa de Israel não é a mesma coisa que todo o povo judeu. O termo, nesse contexto, se referiria especificamente àquelas 10 tribos do norte, as que foram espalhadas e sumiram entre as nações séculos antes. E essa ideia fica ainda mais forte com uma analogia poderosa do apóstolo Paulo. Pensa assim, as promessas a Israel são como uma oliveira. Alguns dos ramos originais foram quebrados, certo? No lugar deles, ramos de uma oliveira selvagem, os não-israelitas, foram colocados, enxertados. Mas a grande promessa é que, um dia, os ramos originais, aqueles que foram quebrados, seriam enxertados de volta na sua própria árvore. E se eu te dissesse que uma das parábolas mais famosas de todos os tempos era, na verdade, um mapa profético de toda essa história? Pois é exatamente isso que a nossa fonte propõe quando analisa a parábola do filho pródigo. Nessa decodificação, cada personagem vira um símbolo. O filho mais velho, que ficou em casa certinho, é Judá. O filho mais novo, que pegou a herança, foi para o mundo e se perdeu, é Efraim, a casa de Israel perdida. O pai, claro, é o Criador. E o bezerro cevado, aquele da festa, o sacrifício de celebração, seria o Messias, oferecido na volta do filho que estava perdido. E o mais incrível é que esse retorno todo já tinha sido profetizado séculos antes, usando uma metáfora bem específica. Uma metáfora que Yeshua ia trazer de volta à vida de um jeito surpreendente. Quando Yeshua encontra os primeiros discípulos, que eram o quê? Pescadores, ele não usa uma frase qualquer. Ele usa uma expressão que está carregada de um significado profético, que vai muito, mas muito além de uma simples figura de linguagem. Isso leva a gente a uma pergunta que não quer calar. De todas as profissões, de todas as imagens do mundo, por que escolher justamente pescadores?
Por que a metáfora da pesca para descrever a missão dele? A resposta, segundo a fonte, leva a gente de volta lá no livro de Gênesis. Numa bênção profética, Jacó decreta que os descendentes de Efraim, que era o futuro reino do norte, iam se multiplicar como peixes sobre a terra. Então, a metáfora não foi nem um pouco por acaso. E essa metáfora se desenrola em 2 milagres bem conhecidos nos evangelhos. Na primeira pesca, a quantidade de peixe é tão absurda que os barcos quase afundam e eles nem contam. Isso simbolizaria essa multidão incontável de descendentes espalhados por aí. Só que depois da ressurreição, tem uma segunda pesca milagrosa e aí algo muda. Os peixes são contados, um por um. E qual foi o número exato dessa pesca final que foi tão cuidadosamente contada? 153. Um número bem específico, né? Estranho até. A interpretação simbólica da nossa fonte é que 153 era mais ou menos o número de nações que se conhecia no mundo antigo. O recado era claro: os descendentes de Israel, que estavam espalhados por todas essas nações, seriam finalmente recolhidos. E tudo isso nos joga da história antiga direto para o presente. A tese principal da fonte é que essa tal grande pesca não é só uma história do passado, mas uma profecia que está se cumprindo hoje debaixo dos nossos narizes. A base para essa ideia vem da visão do profeta Ezequiel, aquela sobre 2 varas. Uma vara representava Judá, os judeus, a outra Efraim, as tribos perdidas. E a profecia dizia que Deus ia juntar as 2 na mão dele, tornando-as uma só vara. E o resultado final? Haverá um só rebanho e um só pastor. Então, a grande conclusão é esta. De acordo com a fonte, esse despertar espiritual que está acontecendo no mundo todo, com pessoas se reconectando com as raízes hebraicas da sua fé, isso não é uma coincidência. Seria o cumprimento literal daquela antiga promessa de reunião. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta para pensar. Será que estamos mesmo testemunhando em tempo real o clímax de uma profecia de reunião familiar que começou a ser escrita milhares e milhares de anos atrás?